tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, que o professor José Eduardo Franco fez para eu estar aqui, e agradecer particularmente as suas generosas palavras, não é? São sempre generosas e, né? E obrigado pelas referências. E, em verdade, eu me sinto bem ao falar para pequenos grupos, né? Para pequenos grupos, que é o caso aqui, porque certamente esse formato viabiliza mais a troca de ideias, né? Mais do que uma conferência, eu vou apresentar para vocês algumas ideias, né? Sobre Pierre Bourdieu, que é um sociólogo muito conhecido, não é? Muito conhecido, um dos mais conhecidos do mundo. Mas vou fazê-lo devido ao impacto das suas ideias, né? Eu acho que ele é um pensador de referência no século XX. E como o professor José Eduardo falou antes, eu me apropriei de Michel Foucault e de Pierre Bourdieu já na minha tese de doutorado, que versou sobre um colégio dos jesuítas, um colégio de elite, em Florianópolis, né? E esses dois autores me chamaram muito a atenção. E eu venho trabalhando assim na aproximação desses dois autores, né? Que são autores difíceis, que têm uma obra muito volumosa, não é? E ideias de impacto, né? Tanto um quanto o outro, né? Tiveram ideias de impacto. E depois, no final, eu vou fazer algumas aproximações com Roger Chartier, porque ele é muito confederativo, né? O Chartier, ele dialogou com esses grandes autores, né? O último livro que eu li agora, eu estou estudando em Madrid, é Entre Poder e Prazer. Chartier, ele dialoga com Foucault, né? Dialoga com Michel de Certeau também, que é um outro autor muito importante, né? Então, eu diria o seguinte, para começar. A obsessão de Bourdieu é entender as desigualdades sociais. Certo? Esse é o projeto maior que transversaliza a obra dele, né, com vários livros e artigos, em que ele aborda diferentes temas, né? Então, ele quer entender a desigualdade social e escolar. Aí, como o José Eduardo falou também, eu leio o Bourdieu a partir do campo escolar, né? E no campo escolar ele teve uma contribuição importante, né? Ele tem 4 obras chaves na área da educação. Nos anos 60 ele escreveu Les Héritiers, que não está traduzido, não sei se aqui em Portugal está, eu creio que não, no Brasil não está, Os Herdeiros, né? E depois, em 1970, A Reprodução, que está traduzido, é o livro mais lido dele. Esses 2 livros em parceria com o Jean-Claude Passeron, né? Depois, nos anos 80, ele retomou... Que é a reprodução social, não é biológica. A reprodução, mas o título é A Reprodução. E depois, nos anos 80, ele escreveu 2 livros vinculados ao ensino superior francês, né? Por um lado, O Mundo das Universidades, abordado no livro Homo Academicus, e O Mundo das Grandes Écoles, que é tratado em La Noblesse d'État. Grandes Écoles é diferente da universidade, né? Porque se trata de instituições de elite. As altas escolas. Geralmente não é traduzido as grandes escolas. Escola de altos estudos, não é? Escolas de altos estudos, escolas de estudos avançados. Então, ele tratou. No entanto, ele não se restringe a ser um sociólogo da educação, né? A obra-chave dele chama A Distinção, né? Que trabalha o consumo, as formas de consumo cultural a partir de frações de classe social.
que é a obra-chave. Depois ele trabalhou também sobre o Béarn, que é a região onde ele nasceu. Ele trabalhou um livro mais no final da vida sobre a televisão. Ele tem um livro que não é dos melhores. Tem a dominação masculina, né? A dominação masculina, que também é muito conhecido. Mas eu gostaria de sublinhar que o mote do Bourdieu é tentar entender as desigualdades sociais a partir do reducionismo econômico. Não é? Então, eu vou dividir a minha exposição em 3 momentos, tá? Em que eu vou explorar conceitos, 3 conceitos, ou conjuntos de conceitos. E a partir dos conceitos eu vou também dar exemplos de objetos de pesquisa e de abordagens metodológicas. Não é? Então, onde que eu... Aqui. Posso avançar? Pode, isso. Então, são 3 pontos, né? O primeiro ponto, eu acho que avançou. Pode voltar um? Então, o primeiro conjunto, pode deixar ali, Bourdieu. Aqui? Isso, Bourdieu e a visão polimorfa do capital. É uma primeira ideia. O que significa a visão polimorfa do capital? O Bourdieu, além de considerar o capital econômico, ele elaborou conceitos para entender as desigualdades sociais, conceitos de outros tipos de capital. Então, nesse sentido, ele vai criar uma série de capitais que são sempre associados ao capital econômico. Então, pode passar. Nesse sentido, então, um primeiro conceito que ele vai criar, ainda não, é o conceito de capital cultural, que talvez seja o conceito mais conhecido dele. É o conceito de capital cultural, que é percebido em 3 estados. Em primeiro lugar, o capital incorporado. Né? Incorporado. A palavra incorpore, né? Incorporado. Se trata de disposições duráveis no organismo a partir de um trabalho de inculcação e incorporação. Esse primeiro estado do capital, ele é incorporado de uma forma lenta e paulatina. Há uma passagem no texto do Bourdieu que ele cria a metáfora do bronzeamento. É que nem o bronzeamento, né? Você vai te bronzeando aos poucos, né? Agora que chega o verão, não é? Você vai te bronzeando aos poucos, não é de uma hora para outra. Ele vai sendo incorporado. Então, se trata de disposições que são adquiridas, sobretudo na educação familiar, certo? São modos de perceber o mundo, são formas de se comportar perante o mundo, são sensibilidades. Esse é o capital cultural incorporado. Pode passar? Uma segunda forma seria o capital cultural objetivado. Ele é mais bem definido. Se trata de bens culturais como quadros, livros, computadores, etc. Então é uma forma de capital mais mensurável, não é? Certo? E se o capital cultural incorporado ele não pode ser vendido, o capital cultural objetivado pode ser vendido, pode ser comprado. O capital cultural incorporado ele é uma disposição da subjetividade. Tá? Em terceiro lugar, Bourdieu pensa também o capital cultural institucionalizado. É aquele capital adquirido por meio de certificados e diplomas escolares. Há alguns momentos que o Bourdieu chama de capital escolar. Né? Aliás, é importante dizer que o Bourdieu não engessa essa visão polimorfa em 4 ou 5 tipos de capital. Essa ideia da visão polimorfa ela é aberta. O Bourdieu sempre deixou claro. Ela é aberta e alguns sociólogos, por exemplo, foram criando agora, com a globalização, o conceito de capital cosmopolita. Né?
capital cosmopolita é um capital que circula o mundo, é o capital da circulação mundial. Né? Por exemplo, também o Bourdieu, quando ele fala do capital cultural incorporado, ele fala também do capital linguístico. Por exemplo, aquelas pessoas que desde uma idade muito tenra já aprendem outras línguas. Né? Por exemplo, nesse sentido, há estratégias das famílias, né? Citando o caso da Europa, a contratação de babás, por exemplo, da França, ou preceptores homens ingleses, né? Isso aparece muito num minissérie que foi feita a partir do livro Os Maias, do S. de Queiroz. Aparece bem, por exemplo, as preceptoras francesas para as meninas e o preceptor inglês. Quer dizer, esse tipo de estratégia, né, elas concorrem para uma distinção. Uma distinção, e são um elemento é um elemento facilitador no percurso escolar. Né? Em segundo lugar, o Bourdieu também fala em capital social. E eu retirei aqui o conceito do próprio Bourdieu. Ele tem um pequeno texto chamado Capital Social, Notas Provisórias. Aliás, é interessante que o Bourdieu ele foi fazendo as pesquisas, foi elaborando os conceitos e não se preocupou em escrever grandes textos teóricos. Né? Depois de ter movimentado os conceitos, ele faz pequenos textos. Então, por exemplo, o capital social, ele vai dizer que o capital social é um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas, de interconhecimento e de interreconhecimento. Ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, passíveis de serem percebidos pelo observador, pelos outros, por eles mesmos, mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. Então, Bourdieu analisa que, por exemplo, a constituição de privilégios na sociedade contemporânea, ela se deve, em boa medida, também à constituição dessas redes que são social e profissionalmente úteis. Né? É uma rede de contatos, se fala hoje das redes sociais, né? Certo? Mas é muito mais do que isso, são redes mais ou menos institucionalizadas. São os contatos que os agentes sociais têm em nível local, em nível nacional e também em nível internacional. Né? De formas que, às vezes, o capital social ele tem mais importância do que o capital cultural. Né? Essa rede, a tessitura dessa rede, ela facilita negócios, ela facilita empreendimentos, né? É o que ele chama de capital social. É uma rede útil, né? Ele fala, é um conjunto de recursos atuais ou potenciais. Né? É o que nos falta. Acho que é isso para baixo. Aqui. Então, Bourdieu fala também, destaca a importância do capital social herdado, simbolizado por um sobrenome de prestígio. Né? O capital social ele pode ser herdado. Podemos tomar exemplos de, sei lá, alguém que é dentista de prestígio, né, e tem um filho dentista, né? E depois ele vai passar a clientela, a indicação, ou no mundo acadêmico, um professor de prestígio que reconhece um discípulo, né? Certo? Então, o capital social ele pode ser herdado no mundo da política, no campo da política, não é? Certo? Enfim, o capital social ele é herdado. Às vezes não.
às vezes eu vou citar depois alguns casos de agentes sociais que não herdam capital, mas conseguem acumular, né? Que são o que o Bourdieu chama os trânsfugas, né? Aqueles que conseguem superar a sua condição de classe sem ter essa rede, sem ter o capital cultural, né? Mas eles sempre são exceções à regra, né? Pode passar? Mesmo em tempo de democracia. Hein? Mesmo em tempo de democracia. Sobretudo na democracia. Sobretudo na Quer democracia. dizer que a tua teoria da igualdade, fraternidade e liberdade... Não, isso aí... Ele põe em causa isso, não é? Exatamente. Nós podemos discutir depois, mas... não. Porque há a expulsão das elites que já vinham do tempo do antigo regime, não é? Não, ele não chega até o antigo regime, tá? Mas Porque teve a Revolução Francesa. Mas não, mas no livro que eu citei antes, lá no Blaise d'État, ele recua até a Terceira República, até o final do século XIX. E esse livro é interessante porque foi publicado no ano do bicentenário da Revolução Francesa. Esse livro desmonta a ideia do republicanismo francês, que é forte, né? Nós sabemos, né? O republicanismo francês da Terceira República é muito forte. O sistema público e laico de ensino, ele desmonta igualdade isso. Para todos, a oportunidade. Claro. Ele diz que nada disso aconteceu. Não, ele põe em xeque isso aí, né? Ele põe efetivamente em xeque porque ele vai Por o dedo na ferida. Ele vai defender que a reprodução é mais forte que a transformação. A força da reprodução, os mecanismos de reprodução são mais fortes do que o de transformação. Isso também Talvez apenas explicar aqui aos colegas o conceito de reprodução, porque talvez não estejam dentro do assunto. O conceito de reprodução social. A reprodução é um mecanismo vital. Todos os agentes sociais, os grupos, querem se reproduzir. E, para tanto, criam estratégias de reprodução. A reprodução não é espontânea, né? Certo? A reprodução ela é criada por estratégias, certo? Então... Isto é, quem garantir uma continuidade, ou através de um filho, ou através de um discípulo. Exato. Dos sucessores. Por exemplo, aí já, eu já entraria nessa questão da reprodução quando eu falo da reconversão de capitais. Talvez eu deixe para depois. Um outro tipo de capital, eu falava do prestígio antes. O Bourdieu vai falar em capital simbólico ou efeitos simbólicos do capital. Então, eu tomei essa afirmação de Maria Alice Nogueira, que na minha opinião é a especialista brasileira que mais conhece Bourdieu no campo escolar. Eu a consulto com frequência. E ela e com Cláudio Nogueira escreveram Bourdieu Educação. Se alguém gostar das ideias, é um livro introdutório excelente. Muito claro. A Maria Alice morou em Paris, ela conhece bem o sistema francês. Ela conhece muito bem. Aliás, aqui eu não conheço, no Portugal, mas no Brasil, há dois grandes expoentes sobre Pierre Bourdieu, que é a Maria Alice Nogueira no campo escolar e o Sérgio Micheli no campo da sociologia. Aqui é o professor Novo. Sim. Então, o que ele diz? O capital simbólico diz respeito ao prestígio ou à boa reputação que o indivíduo possui num campo específico. Aí já entra o conceito de campo que eu vou explorar em seguida, tá? Campo específico, ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em outras palavras, ao modo como o indivíduo é percebido pelos outros. O capital simbólico, então, é da ordem do prestígio, da reputação. Né? O professor Novo, por exemplo, no campo que eu pertenço, que é a história da educação, tem muito prestígio. Em termos bourdieusianos, ele tem muito prestígio, né? Porque ele presidiu o ISHE, né? Já que você falou é um bom exemplo. Ele tem um bom capital cultural, ele fala francês e inglês fluentemente, enfim, né? Mas ele tem prestígio. Por quê? Ninguém pode se atribuir prestígio, é ridículo, né? O capital simbólico é dado pelos outros. Os outros é que reconhecem que você tem prestígio, certo? Então, o Bourdieu fala em capital simbólico. No entanto, pode passar, na obra Meditações Pascalianas, que é uma das últimas obras, que o Bourdieu faleceu em 2002, né? Ele reavaliando, ele pensa que é melhor pensar em efeitos simbólicos do capital. Certo?
Porque o capital simbólico, em verdade, ele está diluído nos capitais. Ele não é um capital, ele está diluído nos capitais. Por exemplo, citar o caso do professor Nova, no campo da história da educação. Né? Pelo fato de ele ter produzido obras, presidido associações e tal, ele tem um efeito simbólico do capital. Se tomarmos o campo futebolístico, é outro campo, né? Depois eu já vou falar do conceito de campo. O Cristiano Ronaldo, para falar de um português, não é? Eu estou lá em Madrid agora, é alguém que tem capital, que tem um efeito simbólico no campo do futebol. Né? No campo das relações pessoais já é outra história, né? Certo? Né? Mas no campo do futebol ele tem prestígio por quê? Porque ele é o maior goleador do Real Madrid até hoje. Né? Estatisticamente ele faz um gol por partida e as jogadas, os gols é que dão. Outro efeito de capital é a convocação para a seleção portuguesa de futebol. Certo? Porque o capital simbólico ele é feito por atos de consagração. Entende? Um jogador que nunca foi convocado para a seleção brasileira e de uma hora para outra é convocado a um ato de consagração, a um corte. Assim como vice-versa, ao contrário. Alguém que tinha muita projeção e caiu. No campo empresarial, um empresário que, sei lá, constrói empreendimentos em vários países e tal, ele tem um efeito simbólico no campo econômico, entende? Então eu acho que essa reavaliação do conceito do Bourdieu é muito oportuno. Pode passar? E aí nós chegamos à questão da reconversão, a questão das estratégias de reconversão, que são estratégias de reprodução, aquilo que o professor José Eduardo falava antes. Então, quer dizer, o Bourdieu trabalhou muito, sobretudo com Monique Saint-Martin, uma colega da França, as estratégias de conversão, quer dizer, as estratégias de conversão de capital. Por exemplo, eu vou citar o campo escolar que eu movimentei mais. Uma família de classe média que faz um esforço sobre-humano para matricular um filho numa escola privada. Certo? É um mecanismo de reconversão. Está reconvertendo o capital econômico em capital cultural e institucionalizado. Quer dizer, ou seja, né? A família quer um certificado de uma escola privada. Então, esse primeiro bloco de conceitos em torno da visão polimorfa percebem como o capital para Bourdieu tem diferentes formas, mas lembre-se sempre que o Bourdieu inventou esses conceitos para tentar entender as desigualdades. E no caso do capital cultural, há uma certa lógica na formulação dos conceitos, porque o capital cultural ele foi elaborado a partir do desempenho dos alunos no sistema público de ensino na França. Porque o Bourdieu começa a escrever sobre isso nos anos 60, em que o ensino é massificado. E o Bourdieu se pergunta por que alguns alunos, se a escola é republicana, é pública, é para todos, por que alguns chegam a uma grande école e por que outros ficam numa escola técnica? Essa que é a questão. Então, esses conceitos. Então, por exemplo, o capital cultural, ele tem um enraizamento muito na experiência do sistema escolar. Por que? Aí o Bourdieu vai dizer, por que esse aluno tem uma escolarização mais larga? Porque ele tem capital cultural que ele já acumulou no meio familiar. Não é? Então, o capital social ele é pensado mais na trajetória profissional. Por que dois médicos que se formam num curso de elite, por que um tem mais desempenho e por que outro tem menos?
né? Então aí ele vai falar das redes de relações sociais, que não começam ali, começam... Quando Bourdieu fala do acúmulo, por exemplo, de capital social, ele vai falar dos colégios de elite. Por exemplo, o Colégio dos Jesuítas é um bom exemplo. Eu fiz um estudo desses a partir do conceito de capital social, por exemplo, a associação dos antigos alunos dos jesuítas, né? Ou dos colégios de elite, no caso da França, ele fala também, né? Então, os conceitos foram elaborados, eu diria, para refinar a compreensão da desigualdade social. E o capital simbólico é o mais refinado, então, porque o capital simbólico, esse efeito simbólico do capital é algo mais refinado. É alguém que tem prestígio e, por meio do seu prestígio, transfere para outras pessoas. Tá? Então, esse é o primeiro bloco de questões. Tá? Em torno, pode passar. O segundo é hábitos. Alguma dúvida? Alguma questão? Então, um outro conceito que Bourdieu vai movimentar é o conceito de hábitos. O hábitos, eu não vou fazer aqui uma genealogia do conceito de hábitos, porque ele parte lá de Aristóteles, depois Santo Tomás de Aquino ressignificou e tal. Norbert Elias trabalhou também. Eu vou direto ao conceito de Bourdieu. Pode passar? Hábitos. Então, Bourdieu vai dizer o que seria o hábitos para ser um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes. Pode ser meio complicado assim no início, mas são disposições. Aliás, ele usa muito o conceito de disposições mais no final da vida. São disposições. Disposições da subjetividade, tá? Se quisermos, tá? São estruturas estruturadas, ora, né? Predispostas a funcionar como estruturas estruturantes da prática, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e representações, que podem ser objetivamente irregulares, sem ser produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim, sem supor a intenção consciente dos fins. É interessante porque o Bourdieu vai dizer que o hábitos não é que ele seja totalmente inconsciente, mas ele é pouco consciente. Aliás, é o sociólogo que vai dar consciência. Né? O hábito dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente. Então, o hábito são essas disposições que são incorporadas ao longo da vida, certo? Que aí é todo um debate se o hábitos é determinante ou não, não é? Mas o que o Bourdieu quer dizer é que a subjetividade de cada indivíduo ela é formada por estruturas externas, certo? Eu vou pode passar? Eu vou mostrar outros conceitos que talvez sejam mais claros. Maria Alice Nogueira e Cláudio Nogueira. Eles traduzem melhor, tá? Bourdieu insiste que o hábito seria fruto da incorporação da estrutura social e da posição social de origem no interior do próprio sujeito. É mais claro, né? Os comentadores são melhores. Hein? Os comentadores são melhores do que o comentado. Às vezes não, hein? Às vezes não, neste caso. Tem uns Foucaultianos no Brasil que são piores, são mais herméticos. Tá. Essa estrutura incorporada seria colocada em ação, a prática, né? Ou seja, passaria a estruturar as ações e representações dos sujeitos em situações que diferem, em alguma medida, das situações nas quais o hábito foi formado. Certo? Então, vejam só, o hábitos ele é a interiorização da estrutura social, certo? E essa interiorização ela se manifestaria depois na prática dos sujeitos, dos agentes, certo? De uma forma não inconsciente, de uma forma não consciente.
ou pouco consciente, ou a grande maioria agiria de uma forma, vou usar uma palavra mecânica, é um pouco forçado, né? Essa disposição, ela acaba se colocando nas práticas dos sujeitos. Mas isso revela-se de forma exemplar como? Dê um exemplo. Tá, eu vou Por exemplo, até a forma de estar sentado pode revelar. Sim. Então, pode haver uma expressão física. Por exemplo, o Bourdieu, ele vai usar, dentro do o hábitos, ele teria uma dimensão corpórea, certo? Que o Bourdieu chama de exis corporal. Exis corporal. Então, a exis corporal é o corpo, mas também a produção do corpo. Quer dizer, a roupa que a gente usa, não é? Os adereços e tal. Mas nós podemos, por exemplo, numa cidade, identificar alguém que vem do mundo rural, pela sua exis corporal. Ou da alta nobreza. Ou da alta nobreza, exatamente. Exatamente. A exis corporal, não é? O Bourdieu reproduz uma foto do imigrante, no livro A Distinção, ele reproduz a foto do imigrante argelino, né? Que dá para ver que ele é do mundo camponês e ele está comendo um prato enorme, não é? Certo? Ele está comendo bastante. Né? Então, no livro A Distinção, o Bourdieu vai ver indicadores dos diferentes hábitos de classes. Então, por exemplo, o consumo de música. Né? Lá na Distinção foi uma enquete que o Bourdieu fez com um grupo grande. Né? Ele perguntou qual é a música que você consome. Né? A música popular, música clássica. Qual é o tipo de arte que você consome? Literatura. Então, por meio desses indicadores de consumo cultural, se pode compreender o hábitos, né? Mas de fato o hábitos tem uma dimensão corpórea, que é a exis, né? A exis corporal. Basta ter mais um conceito que eu acho que é ainda mais claro, que é Louis Vacan. É um discípulo do Bourdieu, é um sociólogo norte-americano. Ele diz: o hábitos é uma noção mediadora que nos ajuda a revogar a dualidade que há no senso comum entre o individual e o social, capturando a interiorização da externalidade e a externação da internalidade, ou seja, a maneira pela qual a sociedade é depositada nas pessoas sob a forma de disposições duráveis. Eu gosto desse ou seja, a maneira pela qual a sociedade é depositada, é interiorizada, é incorporada nas pessoas sob a forma de disposições duráveis. Né? Então, a ideia de que é uma disposição, né, é uma propensão e que ela é durável. Até que ponto que ela é durável é uma polêmica na interpretação da obra do Bourdieu. Tá? Dá para entender, então, a interiorização da externalidade. O mundo social é internalizado e a externação dessa interiorização. E o conceito de hábitos quer superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Tá? Aqui tem um livro interessante, é um diálogo que ele tem, é um livro chamado Sociólogo e Historiador. Está traduzido no Brasil já, eu li em espanhol. É um diálogo entre o Chartier e o Bourdieu. Né? O Bourdieu diz lá pelas tantas: o indivíduo biológico socializado é o social individualizado. Então, na perspectiva do hábitos, o indivíduo e a sociedade estão necessariamente interligados. Certo? Eles estão de formas que a sociedade está no indivíduo e o indivíduo externa a sociedade que está dentro dele. Certo? Pode passar? Tem mais um conceito, hábito segundo Bourdieu, aí Bernard Lahire. Bernard Lahire é um sociólogo francês, ensina em Lyon, é um discípulo crítico de Bourdieu. Bernard Lahire.
É muito interessante. Tem livro. Mas aqui aqui não está criticando o Bourdieu. Aqui ele está se colocando nessa afirmação, está se colocando como discípulo. Hábito, segundo Bourdieu, é o que o mundo social deixa em cada um de nós, na forma de propensões a agir e reagir de certa forma, de preferências e detestações, de modos de perceber, pensar e sentir. Certo? Acho que essa definição do Lair é ainda mais clara. Pode passar? Deixa Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Para Bourdieu, o próprio self seria um produto do hábito? Subjetividade no sentido do eu mesmo? O self é um hábito, é o hábitos. É um outro nome, é o nome que Bourdieu dá para o hábitos. Sim. O Foucault falaria em subjetividade, né? Certo? Então, acho que os conceitos estão muito próximos. Só que a leitura disso eu não quero entrar nessa questão porque é difícil e desdobrada. Eu acho que o Foucault, ele pensa a formação da subjetividade diferente do Bourdieu. Era aí que eu queria chegar, era ver como é que os dois podem dialogar ou se influenciar. Sim. Eu vou fazer isso na conclusão, pode ser? Tá? Bem, o Bourdieu tem um outro conceito de histereses, de hábitos. Ele diz que é a tendência do hábitos a permanecer no indivíduo ao longo do tempo, mesmo que as condições objetivas que o produziram e que estão nele refletidas tenham se alterado. A histeresis é um conceito da física, certo? Quando você tem um objeto metálico e você imanta ele por meio de um campo, certo? Você imanta ele por meio da criação de um campo, certo? Você retira o campo, ele continua imantado, né? Certo? Você tira o campo. Essa é a ideia. Só que Bourdieu aplica isso para o mundo social. Ou seja, ele quer dizer que o hábitos é uma disposição que permanece. Certo? É uma disposição que permanece. Mas aqui caberia dar o exemplo do desajustamento entre as condições objetivas de existência e as ações. Então, um exemplo, o novo rico, né? O novo riche, né? O novo rico é alguém que por um mecanismo de acumulação ou ganhou na loteria, ele se torna rico muito, muito rapidamente. Tá? E alguns indivíduos têm uma condição econômica confortável, no entanto, continuam a se comportar como alguém que era de uma classe popular. Por exemplo, alguém que continua poupando muito quando já não precisa poupar. Mas isso é inconsciente. Continua poupando. Né? E a sociologia francesa estudou muito o nouveau riche, né? O novo rico, que também ele tem capital econômico, mas ele não tem refinamento de elite, né? Então esse desajustamento. E um exemplo que a Júlia Varela, que é uma socióloga francesa, cita é o Dom Quixote de la Mancha. O Dom Quixote, que é uma figura da literatura espanhola, né? Vocês certamente conhecem, né? A história, né? O Dom Quixote seria um caso de histereses de hábitos, porque ele usa aquelas, só para dar um exemplo, né? Ele usa as armaduras medievais quando a nobreza da corte já tinha se instalado em Madrid. O Filipe II instalou a corte na segunda metade do século XVI em Madrid. Então, e as declarações de amor também eram medievais, não é? Quer dizer, há um desajustamento. Por que o Dom Quixote é ridículo? Ele é ridículo porque ele tem um hábito desajustado. Certo? Bem, eu vou passar porque eu acho que é bom contemplar um pouquinho o debate, não é? Então, esse é o segundo bloco. Eu deixaria uma questão para vocês, assim, enquanto troco o slide. Qual seria a diferença ou a aproximação entre capital cultural incorporado e hábitos? Né? Eu falei do capital cultural. O Bourdieu usa os dois. Tá? Aliás, o Bourdieu usa mais hábitos. Né? Talvez o hábito seja o modo como o capital incorporado resulta depois de devidamente incorporado.
A pessoa pode ter um hábito, A mas pode não ter aplicação. o capital cultural correspondente ao hábito. Não, mas o incorporado. O incorporado. Será a aplicação Sim. desse capital de São uma quase forma sinónimos, não é? melhor, pior, quer dizer, de uma maneira diferente? E hábitos Eu acho que são sinónimos, não é? Hábitos e cultura social determinados. Um africano que se desloca para um espaço social europeu. Sim, Ele incorpora um hábito sim. que não se ajusta a um modo de vivendi social europeu. As suas posturas não correspondem e ele atinge aquele aspecto que o professor falava do ridículo. Ah, sim, da histeresis, né? E que eu estava habituado a ouvir falar dos códigos. Os códigos sociais não estão assumidos. Sim. A partir do momento que ele... E, portanto, ele não está mal, só que não conhece os códigos do novo meio. Sim. E isso era um aspecto que eu deixava. E outro era assim, e o hábitos, através de histeresis do hábitos, que é essa tendência para que o hábito se fixe. Sim. E não Permaneça. E o hábito não há aquilo que se chama a incorporação, a aquisição de novos elementos, o reajuste a novos espaços sociais. Como é que isso é visto? É uma questão difícil essa. Quem diz que é difícil é o Bourdieu aqui no diálogo com Chartier. Vejam bem, eu penso que capital cultural incorporado e hábitos são sinônimos, são próximos. Porque a incorporação, né? O que vocês falaram, estou de acordo, tá? Mas Bourdieu nas obras não fala o capital cultural incorporado, ele fala em hábitos. Quer dizer, o hábitos, aí há uma divisão entre hábitos primário e hábitos secundário depois, certo? Agora, o Bourdieu vai dizer que o primeiro hábitos, né, o hábitos primário, ele é muito forte. É muito forte. Agora, se ele é determinante, aí é uma polêmica em relação à interpretação da obra do Bourdieu. O Bourdieu, eu estava relendo aqui ontem algumas questões, tem um capítulo aqui que é genial, que é o melhor aqui. É o melhor, que chama justamente hábitos. Deixa eu ver onde que está. Terceiro capítulo. Hábitos e campo. Que eu vou falar de campo agora. Então, o Bourdieu, ele dá muita importância ao primeiro hábito, né? O hábitos, ele é muito importante. Mas ele deixa em aberto também. Quer dizer, o hábitos pode ser transformado, você pode passar a ter um hábito secundário. Né? Só que, para o Bourdieu, essa mudança de hábitos, ela se dá com muito esforço e com muita dor. Né? É possível, mas ele quer sempre, o Bourdieu sempre argumenta, ele deixa o sistema aberto, tá? Ele vai dizer que o hábito é um sistema aberto. Né? Só que o Bourdieu vai enfatizar muito a importância da primeira socialização, o pertencimento a uma fração de classe social, né? Quando há essa interiorização de uma disposição, certo? Que depois ela pode ser transformada. Ela pode ser transformada. Só que o Bourdieu diz, não é fácil. As forças da histeresis são muito fortes. Nós podemos dar um exemplo contrário, por exemplo, tomar o caso do presidente Lula no Brasil, não é? É um caso de transformação de hábitos. Né? Um imigrante que veio do Nordeste virou presidente da República, não é? Agora, é possível, mas não é sempre que se produz uma transformação dessa.
Oi. São atribuídas as grandes transformações sociais, as grandes revoluções e mudanças, são atribuídas a uma modificação em massa da sociedade ou são atribuídas ao tal indivíduo que não é separável da sociedade? Como é que é mais provável que essas revoluções sejam explicadas do ponto de vista do autor? É o indivíduo que é capaz de livremente operar transformações ou elas ocorrem organicamente sem causa verbalizável ou perceptível? O agente social nunca atua livremente para Bourdieu. Não é essa a perspectiva. Aliás, tanto em Foucault quanto em Bourdieu não há liberdade, né? A partir da postulação do hábito, deixa de haver liberdade. O hábito, exatamente. Porque o hábito, eu vou usar uma expressão aqui, talvez não seja feita, há uma formatação da subjetividade, certo? A partir essa formatação, ela se dá no processo de socialização. Porque essa formatação se dá numa família específica, certo? Você o sujeito é o primogênito, é o caçula, é o filho do meio, certo? Ele se dá dentro de uma classe social, certo? Uma classe, o Bourdieu prefere chamar frações de classe social, certo? Então, não há mais liberdade, né? Não há mais liberdade porque o sujeito age exteriorizando uma internacionalização que se deu na primeira infância. Mas percebe a liberdade como... Como é que eu ia dizer? Eu acho que há liberdade no sentido de que um sujeito não pode existir sem o seu contexto, seja social ou não, não é? Quando lemos o Bom Rebelde, ou a imagem do Bom Rebelde, ou daquele que é colocado numa mata, seja onde for, ele cria o seu próprio... Como é que eu ia explicar? Eu não sei se o conceito de liberdade se opõe ao de hábito. O hábito, no fundo, é aquilo que nos marca, não é? No sentido aristotélico exis, não é? Aquela ideia que nós vamos adquirindo, é um processo. E por isso é que é uma disposição. É um processo. O hábito já está muito longe do de Aristóteles, não é? É um conceito completamente... Não, sim, está eu não entendo essa... Não sei, não posso pronunciar, mas acho que não. É uma ideia que nos vai marcando e que nos define, mas que é um processo dinâmico e não estanque e por isso se calhar notável, não é? Mas que nos define, não é? Não sei. Mas que tu não controlas e depois há as manifestações inconscientes. Mas existe liberdade, mas poderá existir liberdade, isso é uma coisa que nos é intrínseca como seres humanos. Pergunta ao professor se a forma como estes autores, eu não sei, não conheço Bourdieu, como o acontecimento é encarado em história contemporânea, pode ser entendido, se a forma como o acontecimento é encarado, pode ser entendida como uma saída, como uma solução possível para derivada deste entendimento da subjetividade como uma formatação, desta ausência de liberdade do sujeito que está completamente exposto à lei do desejo e deixou de ser livre, não é? Se o acontecimento e a elevação do acontecimento como categoria autónoma em si, não é? Se pode ser uma solução encontrada para deixar espaço para alguma coisa que seja livre. Sim, entendi. Eu vou falar do conceito de campo, que talvez aí eu consiga responder as questões, tá? Pode ser? Eu sei, são questões difíceis, eu sei, mas eu vou tentar. Então, terceiro e último bloco, tá? Espaço social e campo segundo Bourdieu. Tá? Pode passar? Vocês viram a axis dele? A axis corporal? Viram a axis corporal dele? Ele era baixinho, o Bourdieu era baixinho. Ah, era? Não parece? Boa ideia! E ele era... Ele famílias nobres ou burguesas? Ele era de família... Campesina. Ele era da região dos Pirineus franceses. Né? Da montanha. E ele era, então... ele era de área preterida sob o ponto de vista social e geográfico também. Porque eles falavam um dialeto lá, que o Bourdieu é um trânsfuga. O Bourdieu é um trânsfuga. Ele conseguiu ser bolsista no Liceu de Pau, depois no Liceu Louis Le Grand, que é atrás da Sorbonne, né? Que é um dos liceus de elite. E depois ele entrou numa grande école,
que é a École Normale Supérieure, onde estudou Foucault e toda a elite intelectual. Então, viu? Ele tem uma exis, ele fala muito, ele tem um último livro, antes de morrer, escreveu um livro chamado Esboço de Autoanálise, que é muito interessante. Uma espécie de autorretrato do Pinto. Então, ele tem uma exis assim, ele tem uma exis de uma área geográfica e social marginal, né? Vamos lá, É curioso que ele para salto. É porque a fotografia está Muito bem. assim. Então, espaço social. A Maria Alice Nogueira e o Carlos Nogueira diz o seguinte: contrapondo-se a essa perspectiva ao economicismo, Bourdieu enfatiza que a estrutura social se define em função do modo como se distribuem em cada sociedade diferentes formas de poder. Aí vai entrar na questão do poder. Ou seja, diferentes tipos de capital. Já vimos isso aí, né? A noção de espaço social, formulada por ele, pretende aprender justamente esse caráter multidimensional da realidade social. Então, esses conceitos que eu falei, a visão polimorfa do capital, ou hábitos, né, que para mim, hábitos e capital cultural incorporado são próximos, tá? Eles são vistos pelo sociólogo francês, pode passar, dentro dessa visão de que o espaço social ele é dividido em campos. Por isso que o conceito de campo é muito importante, né? Então, o conceito de campo de um livro sobre Bourdieu diz o seguinte: o mundo moderno, eu fiz uma tradução do livro, se decompõe em uma multitude de microcosmos, os campos. Estas partes do espaço social são relativamente autônomas, isto é, livres para estabelecer suas próprias regras. Então, o mundo contemporâneo é dividido em campos. É assim que ele percebe o mundo. E dentro desses campos é que se operam capitais específicos e jogos específicos. Pode passar? Aprofundando um pouquinho mais o conceito de campo, no interior dos campos ou setores da realidade social, ele fala também que os campos são microcosmos, são pequenas sociedades. Há sempre disputa pelo controle e legitimação dos bens produzidos. Há, portanto, relações de força entre posições dominantes e posições inferiores ou pretendentes. Certo? Por isso que para Bourdieu, o Bourdieu nunca vai usar o conceito de comunidade. Não. O conceito de comunidade supõe uma harmonia. Para o Bourdieu, o confronto é constituinte do campo. Não há campo sem confronto. Então, ele vê a sociedade sempre em confronto. Tá? E os indivíduos no campo têm posições. Claro que aqui, dominantes e inferiores, sempre tem um campo que domina. Não, há matizações também. Mas tem né? Os campos são os mais infinitos na sociedade, né? Os mais diferentes. Eu citei antes o campo futebolístico, o campo escolar, o campo universitário. Tá? Pode passar? Nesses campos, então, o efeito do campo exerce-se em parte por meio do confronto com as tomadas de posições de todos ou de parcela daqueles que também estão engajados no campo. Então, ele vê sempre os agentes sociais enredados em posições nos campos. Certo? E há as fronteiras invisíveis que dificilmente conseguimos ultrapassar, das diferentes esferas, nos níveis. É verdade ou não? Sim. E tem a ver com esses protocolos, com hábitos, com sim, mas são... Não são verdadeiras invisíveis, mas são mais poderosas do que as visíveis. Sim, mas não deixam de ser estratégicas do jogo. Porque, do jogo da simulação e da proteção. Exato, porque o Bourdieu vai comparar campo ao jogo, só que ele diz que, sim, campo é um jogo, só que no jogo há regras claras, certo? Há regras claras. Um jogo de futebol tem 90 minutos, não pode ter 100 minutos.
Enquanto que no campo as regras estão colocadas, mas elas são mais flexíveis, elas não são inflexíveis. Certo? Mas o Bourdieu fala muito do jogo no campo. Os campos são microcosmos que têm capitais específicos e têm jogos específicos. Então, por exemplo, se você tomar aqui a Faculdade de Letras, né, o campo literário. Né? O campo literário tem jogos diferentes, ele tem jogos diferentes do que o campo empresarial, né? Do que o campo futebolístico. Por isso é que nesse sentido nunca poderá haver comunidade, porque dentro do próprio campo existem microcampos e daí não se pode mesmo utilizar o termo comunidade. Então, o Bourdieu percebe os indivíduos, ele nunca percebe os indivíduos em harmonia, ele percebe sempre os indivíduos em tensão, jogando o jogo do seu campo, ou da sociedade. Em alguns casos, o campo é mais amplo, não é? Certo? Então, as ações dos agentes, em verdade, são estratégias para se legitimar no campo, né? Para se legitimar no campo. Pode passar? Eu vou dar uns exemplos aqui que talvez... tem mais uma. Todo campo é um campo de força, isso é claro, né? E um campo de lutas para conservar ou para transformar esse campo de forças. Vocês percebem? Então, a tensão, a disputa, ela faz parte do campo. Tá? Pode passar que aí tem uns... Então, Bourdieu, por exemplo, ele percebe atitudes. Por exemplo, a boa vontade cultural, certo? Né? A boa vontade cultural. O indivíduo que procura dominar a língua, o Bourdieu veio lá dos Pirineus, ele não dominava, certo? Ele teve boa vontade cultural, porque ele se adequou ao liceu, depois à universidade, né? Certo? É aquele indivíduo que não vem de um meio privilegiado, mas tem boa vontade cultural. Aceita o jogo, ele faz o que é do jogo, certo? Então ele vai dizer a boa vontade cultural, certo? No entanto, o Bourdieu vê também que o campo ele é transversalizado por movimentos heréticos. Ele vai usar muito a linguagem religiosa da heresia. Ele usa muito a linguagem religiosa. Então, a heresia, ele trabalha muito bem a figura do profeta. O profeta é alguém do campo que se coloca contrário dentro do campo. Mas é alguém do campo. Então, por exemplo... E conhece bem o campo. Conhece bem o campo, tá? Por exemplo, os artistas e escritores modernos. Né? Quer dizer, o campo se formou na medida em que houve uma clivagem no campo artístico. Na literatura, por exemplo, ele vai falar no campo da literatura em França, ele vai falar do Flaubert. Para ele, o Flaubert vai ser o fundador da heresia no campo artístico. E aí ele usa, nesse diálogo que ele tem com Chartier, ele vai usar o Edouard Manet como alguém também que fundou o impressionismo, né? Que vai quebrar, que vai se colocar contra o padrão dominante. Né? Então, ele vai usar a figura do profeta. O profeta é aquele que que se coloca contrário ao campo. Você veja, a atitude herética é uma atitude contrária à boa vontade cultural. A boa vontade cultural é se adequar ao padrão. Tá? Então, eu também tenho um outro exemplo, a teologia da libertação na Igreja Católica. Certo? A teologia da libertação não foi formada por pastores protestantes, não, foi formada por padres e bispos, né? Que estavam no campo. Só que eles foram cindindo o campo, né? Foram cindindo o campo e veja, essa ideia, por exemplo, se falamos do Leonardo Boff, que é a dimensão profética dos heréticos.
Mas É? então, Isso a também boa se pode- vontade cultural... desculpa. sim, acabas. A boa vontade cultural é de quem tenta integrar um grupo, um campo. O está movimento direto disposto. é de quem já está no campo e reage. Adaptação versus desadaptação. Por Ou exemplo, no ruptura. movimento direito, É uma ruptura, sim. vamos imaginar se se aplica, por exemplo, um indivíduo de famílias nobres ou família nobre, havia o protocolo, os nobres casam-se entre nobres. E deixam e dizem, podemos casar também com plebeios e tal. Isso é um movimento dirético dentro do campo, não é? Por exemplo, Quem viola as regras Ah, do campo sim. para deixar outros invadir esse Romeu e campo. Julieta. Exatamente. Bem, exatamente, É porque, bonito, claro, é bonito. porque E viu a subversão do campo. a subversão do campo. Mas o Bourdieu trabalha muito, ele e a Monique Saint-Martin trabalham muito com a ideia de mercado matrimonial. Porque uma das estratégias de reprodução das famílias é o mercado matrimonial. Entende? É o mercado matrimonial. Então, As oligarquias. só para dar um exemplo da sociologia francesa, que foi sinalizado por Bourdieu, mas feito por outros sociólogos, na escola pública na França, há encontros promovidos pelas famílias, porque a escola pública francesa tem um critério geográfico, né? Quem mora na região. E aí vai o filho do burguês com o filho do servente que trabalha naquele edifício que mora ali. Então, os sociólogos franceses estudaram os rallies, que são encontros criados por mães para reunir os burgueses, os filhos deles, dos burgueses, para eles terem relações entre si, para casar entre si. Então, a questão do mercado matrimonial é uma estratégia de reprodução. E, efetivamente, quem quebra, né, um nobre que casa com uma plebeia, ou um burguês que casa com uma operária, vai quebrar, não é? E nesse sentido, ele faz um caminho inverso. Ao invés de acumular capital, ele vai dilapidar. Há esse conceito também na perspectiva budista de dilapidar o capital. Certo? Tá? Então, Mas parece que, à medida que as classes vão sendo hierarquicamente superiores, acumula-se o capital cultural quando estamos a esquecer que, se calhar, nas classes consideradas, digamos assim, mais baixas, parece que é uma dilapidação, como estava a dizer. O Bourdieu entende, de facto, que a classe economicamente pobre é pobre em todos os sentidos. Em todos os capitais. Exato. Não há uma apreensão mais complexa do capital, independentemente da classe a que esse capital pertence. Então, essa pergunta é interessante, porque na medida que o Bourdieu cria essa perspectiva da visão polimorfa do capital, ele vai redefinir o conceito de classe social. Certo? A classe social, ela não tem mais uma definição economicista. Ela tem uma sobreposição e uma articulação de diferentes dimensões do capital. Certo? Então, sim, em tese, as classes populares têm menos capital econômico, menos capital cultural. Só isso não é tão rígido assim, mas a tendência é essa. Certo? As elites têm mais acumulação de capital social, porque a elite pertence, não sei, à loja maçônica, né? Chama loja maçônica aqui? A maçonaria, por exemplo, é uma instituição de acúmulo de capital social. Eu poderia falar mais o capital social é pouco explorado na obra do Bourdieu, é muito importante. Porque o capital social, ele exige tempo e dinheiro. Você tem que desprender tempo. Aquele maçom que vai lá na reunião toda semana, ele gasta dinheiro para se deslocar, gasta tempo, mas, por outro lado, ele ganha, né? Ganha em articulações sociais. Isso, em tese, sim. Em tese, a tendência é essa. Então, o Bourdieu tem uma visão mais ampla de classe social, e de elite e de classe popular. Certo? E, por outro lado, já que você fez a pergunta, o Bourdieu não pensa só em dominantes e dominados, ele pensa em frações de classe. Então, na obra A Distinção, ele tem lá um gráfico que ele mostra a diferença, as elites. Ele não fala de a elite intelectual e a elite econômica. Por exemplo, a elite econômica tem mais capital econômico e, às vezes, menos capital
cultural. A elite intelectual tem mais capital cultural e menos capital econômico. Acho que sim, não é? Os professores, claro. por exemplo, professores que fazem parte dessa elite, os escritores, os pintores, né? Nós tentamos entrar no caminho empresarial, mas é difícil. Eles têm hábitos, temos pagar jantares muito caros. Viu? Só para terminar esse ponto, o Bourdieu fala também em subcampos. A pulverização dele do espaço social, ele pensa em subcampos. Por exemplo, ele fala, no livro lá no Blaise d'État, ele fala em subcampo. Que essas escolas de elite não é o espaço da universidade, porque na universidade francesa todo mundo entra. Nem todo mundo não, quem passa lá no baccalaureat, né, naquele exame do final do ensino médio, entra. Isso é universidade. Agora, as grandes escolas, você tem que fazer a classe preparatória, tem que fazer um cursinho e tem um exame. Então, é diferente. Então, as grandes escolas é um subcampo dentro do ensino superior, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, e eu diferencio um pouco. É o único artigo que eu escrevi sobre isso. No campo, eu trabalho com o campo escolar, o campo educacional, né? Educação infantil é um subcampo, né? Há jogos e há capitais muito específicos. O ensino médio já é também diferente, o ensino superior também é um subcampo. Então vocês podem pensar, dentro vocês trabalham na área da literatura, né? Você tem o campo literário em geral, depois você tem subcampos específicos. Tá? Só para concluir, a gente dialoga um pouco. Né? E uma última ideia que é importante. Tá? Pensar em termos de campos é, portanto, pensar de forma relacional. Quando você pensa em termos de campo, você sempre está em relação a outras tomadas de posições de outros agentes sociais. Nunca o indivíduo é percebido de uma forma insular. O indivíduo ele é sempre pensado de uma forma relacional. E aí, nesse sentido, o conceito de campo em Bourdieu é muito próximo do conceito de figuração de Norbert Elias, que é um outro sociólogo muito interessante. Né? E para terminar, eu gostaria só de falar assim que esse conjunto de conceitos que o Bourdieu criou, eles têm diferentes níveis de apropriação, que é um conceito do Chartier. Tá? Tem estudantes, por exemplo, que usam só o conceito de capital cultural para analisar a educação infantil. Só, né? Trata-se então de uma apropriação tópica. Certo? Ou você pode usar só o conceito de campo. Pensar um espaço social específico como campo. Tá? Agora, há aqueles sociólogos e cientistas sociais que usam toda essa teorização do Bourdieu para compreender o mundo social, usam essa visão polimórfica do capital dentro dos campos, certo? Analisando o campo. E o Bourdieu, por exemplo, estudou o campo do episcopado francês. Ele tem livros. E o Sérgio Micheli, que eu citava antes, ele tem um livro sobre o episcopado brasileiro muito bom, chama Elite Eclesiástica Brasileira. O Sérgio Micheli foi orientado na sua tese por Bourdieu. Ele vai estudar, por exemplo, a transição da origem aristocrática do episcopado para a origem burguesa. Entende? Mais ou menos entre o fim do Império Brasileiro e o início da República se dá essa transição. Em termos da origem da proveniência A proveniência. Ele fez quadros em que ele analisa a proveniência. Então, o nessa perspectiva bourdieusiana, é o campo do episcopado, é outro campo. A lógica dos conceitos é sempre a mesma, só que Bourdieu analisou o campo do episcopado e o Sérgio Micheli se inspirou nele. Não é? Essa obra do Sérgio Micheli é melhor do que a tese dele, que é sobre os escritores brasileiros dos anos 30. Essa obra sobre o episcopado, eu posso conseguir um exemplar aí para vocês movimentam também isso. É muito interessante, não só pelo tema do episcopado, porque eu acho que o Sérgio Micheli aí, ele é um bourdieusiano mais maduro.
né? Então, eu chamo a atenção porque há um artigo publicado no Brasil que fala sobre as diferentes apropriações da obra do Bourdieu, né? E eu acho que uma apropriação tópica do Bourdieu já é interessante, porque né, é um autor muito instigante. Agora, você mergulhar na perspectiva de análise sociológica que ele propõe é ainda melhor, né? E assim, para terminar mesmo, né, quer dizer, o Chartier ele está muito pautado pela obra bourdieusiana, porque o Chartier vai usar o conceito de apropriação, certo? E ele vai usá-lo na perspectiva do Bourdieu. A apropriação sempre se dá, a apropriação dos livros e das leituras, esse é o tema do Chartier. Sempre tem um caráter de classe. A forma como você se apropria de um livro, você lê um livro, nunca há a mesma leitura de um livro, né? Mesmo quando o indivíduo lê 2 vezes um livro, ele nunca lê diferente, ele se apropria de formas diferentes. Então, essa ideia de apropriação, ela está muito presente. Isso não é eu que estou dizendo, o próprio Chartier diz isso nos seus artigos, que ele se afasta da ideia do discurso do Foucault, né? Que é o discurso que nega, para essa ideia de que o discurso se apropria. E essa apropriação se dá a partir do hábitos e do campo, né? Então, são essas ideias. Acho que agora eu teria que responder a algumas questões que foram colocadas, né? No caso do capital, podem colocar outras questões. Para mim foi muito bem nítida a questão do capital social, não ficou tão nítido a questão do capital cultural, porque por causa do conceito de cultura. Será que aqui percebi que este conceito de cultura está cativo de um outro conceito que associa a cultura à instrução literária. E erudita. E não sei se é isso. Sim. Enquanto que há uma outra perspectiva em que também se fala de cultura, mesmo dos iliterados. Sim, o legado cultural. Agora, nossa cultura hereditária. O capital social cultural implicava os 3 tópicos: o incorporado, o Objetivado. institucional e o objetividade. Portanto, é a conjunção dos 3. Então, eu penso o seguinte: o Bourdieu fala da alta cultura, tá? Ele usa a expressão a cultura legitimada, porque é a alta cultura, é o acesso à alta cultura. Cultura da escola. É? É cultura da escola. A escola é um mecanismo de legitimação. Por exemplo, todo o cânon, o cânon literário, ele é institucionalizado. Por exemplo, você estaria de acordo que os professores mandassem os alunos ler S. de Queiroz? Sim? Sim. Então, sim, pois é, mas esse sim é uma construção, certo? É uma legitimação da cultura, é uma parte da cultura, né? No cânon ocidental, ninguém excluiria Shakespeare, por exemplo, certo? Então, existe uma cultura, não que esse cânon seja absoluto, ele pode ser mudado, mas há o Bourdieu diz, há uma cultura legitimada. E a escola tem um jogo muito importante nesse processo de legitimação da cultura. Então, por exemplo, o Bourdieu tem um livro sobre o acesso dos grupos sociais à cultura. O livro chama o Amor à Arte. Ele estudou como que os grupos sociais, as famílias, se apropriam dos museus em Paris. Certo? Quem é que frequenta os museus? E apropriar-se do sentido de frequentar. Certo? E se apropriar a partir de que elementos? Seu pai conhece pintura,
clássica, ele vai ensinar melhor para o filho vai se apropriar melhor. Inclusive, a partir... Então, vejam só, o Bourdieu, em qualquer tema que ele toma, a escola, o episcopado, os museus, ele tem um livro sobre a fotografia, a preocupação dele é como é que há essa apropriação desigual dos bens culturais. E ele admite que há uma alta cultura que é legitimada pelas instituições. E essa apropriação é determinada a montante. E essa apropriação, ela tem um caráter de classe. Ela é feita a partir dos hábitos. Então, ele vem dizer que a democracia é uma utopia impossível. Aí que está. Não é que é impossível, ele não acha que... Não, é o conceito de democracia, professor. Não, mas aquela democracia à luz dos ideais da fraternidade, da igualdade. Exato, Foi em causa está longe disso. Ele diz que isso, ele declara a falência disso, com este o conceito de igualdade para ele nem sequer poderá existir. De modo algum. Nem de oportunidades sequer. Não, ele faz parte dos intelectuais edificantes. O Richard Hort diz que tem dois tipos de intelectuais. Tem os intelectuais sistemáticos, aqueles que constroem sistemas para melhorar o mundo, tá? E tem os intelectuais edificantes, aqueles que detonam o que está colocado, que criticam. Esses são edificantes? Os edificantes. Esses edificantes. São os edificantes. Esses detonadores, desconstruidores. Os outros são sistemáticos. Dão espaço ao novo. Dão espaço ao novo. Exato. Nesse sentido. Esses conflitos. Destroem para erguer outra visão. Sim. Sim, esse confronto. Mas o Bourdieu diz que ele diz que a sociologia ele diz assim, a sociologia é insuportável. Por ser contrário. Aqui é que nós temos aqui a palavra edificante, tem outro sentido. Por exemplo, tu és uma pessoa, com o teu exemplo, és muito edificante. Quer dizer, é muito associada à ideia de edificar, de ser exemplar, positiva. Então você está usando aí esse conceito. O Richard Hort usa nesse sentido. Então, o edificante é aquele que ele cria um pensamento para destruir. Então, o Michel Foucault é um edificante. Ele também vai dizer que a liberdade é muito difícil. Não há liberdade, há espaço de liberdade. Bourdieu vai dizer, né, não que a democracia é impossível, é muito difícil. É muito difícil porque esses mecanismos todos aí, eles estão interrelacionados. Certo? Quer dizer, o capital econômico, o capital cultural, o capital social. Quer dizer, é muito difícil você, nessa perspectiva, afirmar que uma sociedade é democrática. Porque, lembre-se que o que eu coloquei no início, a obsessão sociológica do Bourdieu, e aí ele usou muito a estatística, é colocar uma lupa na desigualdade, cada vez mais, cada vez mais. Não é uma questão só de recursos econômicos, né? Então, como eu falei antes, as desigualdades são construídas, claro, por capital econômico também, claro, mas pelo capital cultural também, né? Vê só, quando ele elaborou o conceito de capital cultural, ele escreveu com Jean-Claude Passeron Les Héritiers, Os Herdeiros. Tá? E aí ele vai analisar a Faculdade de Letras na França. Certo? Esse livro é interessante para você. Aí eles vão perceber dois tipos de alunos. O diletante e o appliqué, o esforçado. Certo? Então, dentro da ideia da alta cultura, né? Aquele aluno que é diletante, ele já foi para a ópera com o pai dele, já frequentou os museus, ele fala outras línguas em casa. Tá? Ele chega lá, ele é um diletante. Certo?
Então, se o professor vai explicar a ópera para ele, ele já assistiu, ele já conhece, é tudo fácil para ele, é fluente. Tá? O aplicado veio lá do interior, ele nunca assistiu ópera em Paris. Então, ele vai aprender a ópera por meio da universidade. Aí o Bourdieu vai dizer, isso aí é vulgarização da ópera. Entende? Então, esse esforçado, ele tem que fazer muito esforço para superar, né? O diletante, como se diz no Brasil, tira de letra, né? Aquilo entra como... Aquilo faz parte. Está faz como parte. peixe na água. Exato. Mas desculpa, é possível que o filho ou o neto do esforçado seja um diletante? Ou não? É possível, mas sim, ele fala que são os casos milagrosos. Sim. Certo? É os casos milagrosos. Ele vai dizer, estatisticamente, É muito baixo. é muito baixo. Isso, e olha que ele trabalhou com estatística Forte. muito forte. Ele trabalhou com estatística Ele tentando mostrou mostrar... que a subversão é muito... é 10%, não é? 90%. É muito pequena. Ele chama esses casos, os trânsfugas, aqueles... O que é o trânsfuga? É aquele que quebra a sua expectativa de classe. Por exemplo, o ex-presidente Lula, o que se esperava que ele fosse? Um operário no ABC paulista, né? É um migrante que veio, né, numa época do milagre brasileiro e tal. Qual é a expectativa de classe dele? Aqueles, né, um operário. Chegou a presidente da República. Mas o Bourdieu vai dizer, é um caso milagroso. O próprio Bourdieu é um caso milagroso. Porque ele veio lá dos Pirineus, né? Ele falava um dialeto, aí teve que aprender. E porque aí ele vai trabalhar como esse processo, esse processo esse processo de superação. Eu acho. Esse processo de superação, ele é difícil. O Bourdieu tem um texto chamado As Contradições da Herança. Ah. Para alguém superar a sua condição de classe, metaforicamente, esse agente social precisa matar o pai. Para eliminar os vestígios. Não, ele precisa matar simbolicamente o pai. É um complexo Édipo. um complexo edipiano. Claro. Tem que cortar com as raízes. Ele tem que... ele não reconhece mais o pai não reconhece mais ele. Então, ele fala da própria vida, como isso... Esse processo, sim, é possível, mas isso é feito com muito esforço e com muita dor. Aí ele fala da dor também. Sobretudo nesse último livro que eu recomendo a vocês, que ele escreveu antes de morrer, estava com câncer no hospital, Esboço de Autoanálise. Ele aplicou para a vida dele toda essa teorização. Hein? Ele vai contar toda a história dele, como é que ele ingressou, porque ele é filósofo, ele não é sociólogo, não. Bourdieu é filósofo. E ele vai dizer que o fato dele ter migrado da filosofia para a sociologia tem um caráter de classe. Porque... Ganhava mais. Não é que ganhava mais, não. Aproxima-se mais. Não é que ganhava mais, é que a filosofia é mais fina. É para gente mais fina. Aí ele vai dizer, o Foucault continuou filósofo. Foucault era filho de médico. Eu não. Ele confessa isso, ele confessa isso. É mais terreno e a filosofia será mais elevada, estratosférica. Perfeito. A disciplina rainha, né? Na época do Sartre, né? Disciplina rainha. E a sociologia faz no campo, com materiais empíricos, né? Exato, palpáveis, mesuráveis. Exatamente. A geografia é a mesma coisa, vai dizer, a geografia é muito palpável, é uma disciplina menor. Sim. Então ele vai se comparar com Foucault, né? E ele vai dizer assim, por que eu fui para... É muito interessante. Esse livro é muito interessante, porque... Como é que chama o livro? Esboço de Autoanálise. Esquisse de Autoanálise, em francês. Em português, Esboço de Autoanálise. É muito interessante. Bem, muito bem, mais questões? Não, eu acho que é isso que eu queria deixar, assim, essa Alguém mensagem tem alguma questão interessante? ler um pouco esse autor, porque
É um autor muito interessante. Só por dizer, qual é a editora brasileira que publicou esse esboço autoanálise? Martins Fontes? Não me recordo agora. Foi prefaciado pelo Sérgio Micheli, esse discípulo dele. Acho que foi uma editora do Rio de Janeiro. Às vezes isso facilmente na internet. Eu posso ver, mas eu acho que... E não há problema de começar a ler por esse livro. Não? É um livro muito interessante. Mais alguma questão que queiram fazer? Voltar a insistir na mesma... Mesmo ponto. Mas, por exemplo, o esforço de que Bourdieu fala para ascender a uma alta cultura, por exemplo, essa de Queiroz na Cidade das Serras ou no Ponto da Civilização, fala precisamente desse efeito inverso, não é? Desse esforço inverso, que é alguém que está habituado à alta tecnologia da altura, não é? Como chegando depois ao campo, se vê completamente um analfabeto perante uma cultura que o esmaga e que depois o encanta. E aquilo que eu pergunto, e que já me respondeu há bocado, é que de facto há a perspectiva, vindo ele ainda para mais no campo, mas de facto há uma perspectiva quase urbana e capitalista em relação a esta ascensão e a esta divisão de classes. A ideia que eu, pelo menos daquela ideia que eu tenho, depois vou ler também melhor. Mas ele era marxista. É que há de facto, ele perspectiva-se num determinado ponto e não vê se calhar a cultura mais abrangentemente. Mas essa pergunta é tão interessante, Catarina, porque o Bourdieu é marxista edificante, ortodoxo. Pois eu sei, mas é estranho, é por isso é que eu achei estranho. Mas a filosofia dele aplica-se, eu acho que não se aplica só a um contexto urbano. Nós estamos a definir, relativamente principalmente ao capital cultural, aqueles 3 pontos são essenciais, é um conjunto, é uma tríade. Portanto, temos o incorporado, como o professor explicou, que é esse, que é o hábito, que é aquele que é mais imutável e é aquele que dificilmente nos larga, não é? Depois o objetivo, que tem a ver com a aquisição muito mais materialista, não é? Por assim dizer, segundo o que eu percebi. Portanto, o cultural implica tudo isto e depois o institucional, não é? E acho que nós estamos aqui a limitar o cultural a um contexto muito urbano. Eu acho que a filosofia de Bourdieu se aplicaria perfeitamente a um contexto campestre, a um contexto selvagem, a um contexto urbano. Tem tudo a ver com a maneira como o indivíduo se desenvolve no seu contexto envolvente. E que mecanismos é que o afetam para ele ser o que é, para ele se tornar um professor, para ele se tornar um agricultor, para ele se tornar um vagabundo, para ele se tornar, por assim dizer, não é? Quer dizer, eu acho que por acaso, a filosofia dele é interessante por causa disso. Claro que aqui focado muito mais na área da educação, porque é a área que o professor trabalha, mas numa perspectiva muito mais abrangente, aplica-se a qualquer ser humano, acho eu. Sim, mas eu aprendi-me apenas à questão, por exemplo, da cultura ser legitimada pela escola e depois pela alta cultura, mas isso não é a cultura no sentido escolar. É legitimado pela escola, não é? Mas aí, sentido escolar, porque se tu pensares cultural no sentido incorporado, mais uma vez volto a usar essa palavra, está lá, não é? Tem a ver com aquilo com o substrato. Com o substrato. Não, eu só queria fazer, a partir das não sei, intervenções de acho vocês... que não estamos a contar, não estamos em situações opostas. Não, mas... os primeiros trabalhos de Bourdieu foram na Argélia. Ele foi fazer o serviço militar, é o contexto rural. Depois ele escreveu sobre o Béarn, que é a região onde ele nasceu. Entende? Então, eu acho que isso aí é aplicar para qualquer campo. Claro. Certo? Não é? Agora, em relação ao que foi falado, da mesma forma que há um movimento de acumulação dos diferentes tipos de capital, pode haver e há um processo inverso de dilapidação. Dilapidação dos diferentes tipos de capital. Por exemplo, um filho de um grande intelectual estudar muito pouco. Né? Um filho de um grande empresário não trabalhar. Há a dilapidação também, que é muito menos trabalhada, mas há alguns sociólogos que trabalham com a ideia da dilapidação dos diferentes tipos de capital. Mas nesse aspecto, o hábito... Desculpa. Quando existe essa dilapidação do capital, como é que depois é visto o capital incorporado? Ou seja, esse nunca pode quando... ser dilapidado. O hábito. Isto é uma pergunta muito forte.
Mantém-se. Mantém-se, né? É aquela velha ideia do Fidalgo caído, não é? Que nós todos temos aquela perspectiva que o Dom Quixote, não é Fidalgo caído, mas é aquele que ainda continua a ter a sua armadura. Sim. Mas é um bocadinho diferente, não é bem o paralelismo que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, por exemplo, nesse caso, o filho de uma pessoa extremamente, ou de um grande empresário, tinha todas as condições para herdar um negócio de repente... Ele não herdou. Não herdou, mas ele não perde... Não perde o seu capital cultural, principalmente o incorporado, não é? É ex-corporal. O Bourdieu tem uma citação que eu sei de cabeça, lá no Blaise d'État, le noble est toujours noble. Entende? Ele pode perder, mas ele não perde a postura, não perde a exis. Isto não estou a dizer dá para nobre como dá para qualquer outra. E é por isso que se encontrares um mendigo, o homem da rua, mas se ele tiver sido nobre, de repente ele está aí na rua e podes até ter uma conversa sobre ópera com ele, que ele sabe. Ele tem que lhe incorporar. É aquilo quando nascemos é a primeira voz que ouvimos, não é? E é aquilo que nos leva, que nos tira do berço. Magnífico. Norberto, queremos agradecer imenso em nome de toda a nossa comunidade, o nosso campo. Onde há aqui muitos transfugas. Imenso esta comunicação extraordinária que fizeste e que nos abriu para um mundo diferente, não conhecíamos. Desejamos muito sucesso para a tua investigação e espero que a tua passagem aqui por Lisboa possa suscitar o gosto de cá voltar sempre entre nós.